Vamos lá, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo acerca da Lei Complementar 102, tá? Que regulamenta aí, né, a organização e a estrutura da Guarda Municipal de Valparaíso de Goiás, tá? No bloco anterior, senhores, nós estávamos falando das atribuições do ouvidor, tá? Ficou faltando três atribuiçõezinhas que a gente vai ver aqui bem rapidinho para dar prosseguimento no nosso estudo, tá? Compete ao ouvidor elaborar e publicar anualmente relatórios de suas atividades. Então, todos os anos, o ouvidor ele vai fazer um balanço geral, né? E ele vai elaborar ali e publicar, tá? Todos os anos, tá? Um relatório mostrando ali, né? As reclamações, as sugestões, os elogios, para que possamos fazer um levantamento, tá? E verificar onde nós conseguimos aí melhorar a atividade realizada ali pela Guarda Municipal, tá ok? Beleza. Também compete ao ouvidor requisitar de qualquer órgão municipal informações, certidões, cópias de documentos ou volumes de autos relacionados com investigações em curso sem o pagamento de qualquer taxa, custo ou emolumentos. Cuidado, senhores, a prova pode colocar que há aí a necessidade de pagamento de taxas. Então, olha só, o ouvidor, quando ele vai requisitar ali, por exemplo, certidões acerca ali daquele guarda municipal em específico, né? Por quê? Porque vamos imaginar que a ouvidoria está recebendo ali inúmeras reclamações daquele guarda municipal. Então, para levantar ali a situação, né, e ter um embasamento, né, mais sólido, eu vou dar uma investigada, vou dar uma levantada ali nas certidões, né, na documentação que tem outros órgãos públicos para verificar se tem razoabilidade que está sendo alegado. E essas certidões, quando são requisitadas pela ouvidoria, tá? A ouvidoria não tem que pagar nenhuma taxa para isso, tá ok? Beleza. Também compete aí, né, para finalizar, a atribuição do ouvidor dar conhecimento, sempre que solicitado, das denúncias, reclamações e representações recebidas ao secretário a que estiver subordinada a corporação e ao comandante da Guarda Municipal. Então, olha só, apesar da ouvidoria ela não integrar a Guarda Municipal, ela está vinculada à Guarda Municipal, tá? O ouvidor ele tem uma certa dependência. O que acontece? Compete a ele, tá? Ele tem que dar o conhecimento não só ao comandante da guarda, mas também ao secretário cuja a guarda municipal está, né, subordinada, que no caso aqui é a Secretaria, né, de Segurança Pública, né, do município de Valparaíso. Então, por exemplo, vamos imaginar que o comandante da guarda ele requer ali para a ouvidoria todas as reclamações que envolvam ali o guarda municipal Fernando, uma vez que segundo levantamentos aqui, eu tenho indícios que a prática reiterada dele aqui, né, de atos que configuram infração administrativa ou até mesmo crimes, tá? Então a ouvidoria, ela tem esse balancete ali, né, e pode ser requisitado sim, tá? Tanto pelo comandante da guarda, como também pelo secretário, né, a qual está subordinada à corporação. Beleza? Maravilha, senhores. Finalizando aí, então, né, as atribuições da ouvidoria, né, nós vamos trabalhar agora um pouquinho sobre a carreira em si da Guarda Municipal. E olha que interessante, a carreira da Guarda Municipal, perdão, será organizada por lei específica, observado o contido nesta lei de organização básica. Então, olha só que interessante. A Lei Complementar 102, que nós estamos estudando, ela traz aqui, tá, uma estrutura, ela realiza uma organização básica da guarda, né? Ela vai falar quais são os órgãos que vai compor a Guarda Municipal de Valparaíso, mas eu vou ter uma lei, né, específica, uma lei que vai detalhar, né, inúmeros dispositivos, tá ok? Então a carreira da Guarda Municipal, ela será organizada, tá, de forma mais detalhada por uma lei específica, observando, né, essa organização básica geral que é feita aqui pela Lei Complementar 102, que é a que está prevista no seu edital, tá?
e, entre outras disposições, deverá tratar sobre o quadro efetivo de pessoal, ou seja, quantos guardas municipais eu vou ter, não é isso? A progressão funcional, como é que vai ser distribuída essa carreira, né? Classe especial, classe 2, classe 3, né? Os vencimentos, né? E outras vantagens peculiares ao exercício da função de proteção municipal preventiva. Então, quanto vai receber um guarda? Vai ser só os 1.600? Vai ter alguma gratificação, alguma vantagem, né? O comandante recebe alguma coisa a mais? Tudo isso é regulamentado nessa lei específica, tá? Considerado o contexto da atividade de segurança pública exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tá? Então cuidado, tá? Cuidado com aquele pensamento de que a guarda municipal ela está restrita ali, né, à proteção de bens, serviços e patrimônio do município. Isso é o previsto na Constituição? Sim, mas o Supremo Tribunal Federal já ratificou isso, tá? De que ao proteger bens, serviços e instalações, isso acompanha aí determinadas atividades e prerrogativas que são conferidas para a guarda, como fiscalização de trânsito, como possibilidade de abordar pessoas, não é isso? Como a possibilidade de efetuar uma prisão em flagrante, patrulhamento preventivo, não é isso? Beleza, senhores, maravilha. Aí, cuidado, olha só. O artigo 18, ele vai começar a falar aqui da questão do ingresso e da formação, tá? Isso aqui pode cair em prova. Olha só. O ingresso na carreira da Guarda Municipal de Valparaíso dá-se-á por concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Alguns alunos não conseguem diferenciar, tá? Isso aí, concurso de provas ou concurso de provas e títulos? Como assim, professor? Existem concursos em que você tem uma prova, você vai lá, faz a provinha, quem tirar a melhor nota, né, fica lá em cima na lista, beleza. Mas existem outros concursos, como por exemplo ocorre no concurso para magistratura, né, concurso para Ministério Público, concurso para delegado de polícia, em que a prova, tá, ela é só uma das etapas onde eu vou classificar os candidatos. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagina que o A, né, vamos chamar ele de André. O André, ele foi lá, fez a prova objetiva e acertou de 100 pontos, ele ficou com 80 pontos. Uma boa pontuação para a prova. Beleza. O B, ele foi lá fazer a mesma prova, no mesmo dia, e de 100 pontos, ele ficou com 70. Até então, se esse concurso for somente de provas, o A está na frente de B. Concorda comigo? Agora o problema é quando o concurso ele é de provas e títulos. A prova é só uma etapa, porque aí, olha só, ainda falta mais uma etapa que é o que? A análise dos títulos. Vamos imaginar que o edital preveja o seguinte, o candidato que tem pós-graduação, né, ele ganha pós-graduação, ele tem 10 pontos. O candidato que tem mestrado, por exemplo, ele ganha 20 pontos. O candidato que tem doutorado, ele ganha 30 pontos. Vamos imaginar que isso está previsto no edital. Pós-graduações, mestrado, doutorado, né, que também são espécies de pós-graduação estrito sensu, tá? São títulos, tá? Então olha só que interessante. Vamos imaginar que esse concurso seja de provas e títulos. E o A, ele não tem nada, ele não tem pós-graduação, ele só tem um nível superior básico. Beleza. O B, apesar de ter tirado 70 pontos, né, menos que A que tirou 80, o B, ele tem doutorado. Opa, se o B tem doutorado, ele ganha aqui 30 pontos, né? E a nota final dele aqui, de 70, vai para 100, não é isso? Já o A permanece com os 80 pontos. Olha como o B passou o A, mesmo tirando uma nota, né, na prova objetiva menor que A. Porque nesse concurso aqui é de provas e títulos, beleza? Então olha só, o que interessa pra gente é que a lei complementar 102, ela deixa bem claro que para ingressar na carreira da Guarda Municipal você tem que prestar concurso. Concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Aí o edital é que vai definir, beleza? Mas tem que ser, né, tem que ser aprovado no concurso público, tá? Para investidura no cargo de agente da Guarda Municipal, observado o disposto nesta lei complementar. Então não tem essa, senhores, de apadrinhamento político, de transformação de carreira, que a gente vai falar já já disso aqui, tá? Que isso aqui vai cair na sua prova. Não tem essa não, meu amigo. Você quer ser agente da Guarda Municipal de Valparaíso, você tem que ser aprovado no concurso público, que é o que você está fazendo aqui comigo, estudando, tá? Dia a dia, as matérias
cobradas aí no edital, beleza? E olha só, constitui etapa do concurso público para ingresso na Guarda Municipal de Valparaíso a participação obrigatória e aprovação em curso de formação conforme previsão de edital. Cuidado, tá? Olha só, professor, fui lá, fiz a prova, tirei uma puta de uma nota, fiquei em primeiro lugar, maravilha. Fui lá, fiz o TAF, né, o teste de aptidão física, fui aprovado. Fui lá, fiz o psicotécnico, fui aprovado. Fui submetido à investigação social, deu tudo certo, tá? E aí, acabou? Não, você ainda tem uma fase do concurso, tá? Que é o curso de formação. Cuidado, senhores, aquele curso de formação que você faz, né? Para poder aprender, né, adquirir o conhecimento técnico, né, específico para conseguir exercer de forma proveitosa aí as atribuições do seu cargo de guarda municipal, tá? A formação faz parte do concurso. É isso mesmo, senhores. Então, cuidado, tá? Não leva de qualquer jeito não, que pode chegar lá na frente e você ser reprovado no curso de formação, você tá eliminado, tá ok? Beleza? E aí, olha que interessante. Constitui também etapa obrigatória, cuidado, tá? Do concurso público, a realização de exames toxicológicos, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. Então você aí que vai ser aprovado na Guarda Municipal de Valparaíso, depois da prova você vai fazer teste físico, você vai ser submetido ao psicotécnico, você vai participar ali, né, da investigação social, tá ok? Você vai ter que fazer o curso de formação, mas dentre isso aqui, principalmente na questão dos exames, quando você for apresentar os exames de saúde, tá? Um deles vai ser o exame toxicológico, tá? E aí, professor, o que acontece? Eu fiz uso de um medicamento e esse medicamento ele tem, né, como princípio ali proativo, né, uma substância que, quando identificada, ela gera, né, a suspeita de que, por exemplo, há a utilização de uma droga, né, de cocaína, por exemplo, que existem medicamentos, senhores, que você tem princípio ativo de substâncias entorpecentes, tá? Isso acontece. E aí, o que acontece? Senhores, cuidado, se você tiver laudo médico, comprovar tudo bonitinho, não tem problema. E também tem aquela situação, pode ocorrer um erro? Claro que pode, senhores. Erro pode ocorrer em qualquer lugar, em todas as circunstâncias. Então, por exemplo, eu nunca utilizei droga, nunca tomei nem remédio, né? Sou natureba. E aí o exame toxicológico saiu que eu tinha, né, na minha corrente sanguínea e tal substância. E aí o que acontece? Eu posso, né, eu tenho direito à contraprova, ou seja, realizar outro exame e apresentar para contraprovar, né, mostrar que houve um erro, porque esse novo exame aqui vai dar, por exemplo, que não há nenhuma substância no meu corpo. Opa, o exame dizia que tinha, esse está dizendo que não tem. Você tem direito à contraprova, sim. E cuidado, tá? O resultado, tá, desse exame toxicológico, ele é confidencial. Ele não está ali para te expor, não é isso? Ele está ali, né, para poder selecionar e verificar se eu tenho algum candidato ali que utiliza entorpecentes porque não combina com a atribuição, né, das atividades atribuídas aí ao cargo de agente da Guarda Municipal de Valparaíso, beleza? Então, tem exame toxicológico? Tem. Além disso, ele é confidencial o resultado e, se der positivo, você tem direito à contraprova. Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha! Para os fins do disposto no parágrafo anterior, o exame toxicológico, será obrigatório o exame toxicológico com o índice estabelecido no edital, específico para substâncias psicoativas que causam dependência ou comprovadamente comprometam aí a capacidade mental e motora, né, do indivíduo, podendo ser utilizado o exame toxicológico realizado nos últimos 60 dias. Então, olha só que interessante. Professor, fui aprovado em 2 concursos. Eu tenho que entregar o exame toxicológico essa semana e eu já realizei um exame toxicológico mês passado, tem 30 dias mais ou menos. Eu posso utilizar esse mesmo exame? Pode, tá? A lei aqui ela deixa bem claro, tá? Que pode ser utilizado o exame toxicológico já feito, né, para outros fins, desde que dentro de uma janela de 60 dias. Você não vai apresentar o exame toxicológico que você fez há 4 anos atrás, né? Esse daí, ele não tem mais validade, beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores.
Cumpridas as etapas, né, do concurso público, você fez a prova objetiva, deu tudo certo, foi lá, fez o teste de aptidão física, passou, realizou ali, né, a questão dos exames de saúde, dentre eles o toxicológico, exame psicotécnico, foi submetido à investigação social, não é isso? Foi lá e fez o curso de formação e foi aprovado, porque o curso de formação é uma das etapas do concurso. Cuidado, você ainda não é guarda municipal no curso de formação. Você está se formando, tá? Cumpridas as etapas do concurso público, inclusive do curso de formação, aí sim, os candidatos serão investidos, né? Eles tomarão posse aí, né? No cargo de agente da Guarda Municipal, cuja precedência funcional será definida pela classificação no referido curso e o respectivo ano de conclusão. Cuidado, senhores! Existe antiguidade aqui na Guarda Municipal? Sim, existe. Então, olha só, professor, eu prestei o concurso público junto com Fernando, prestou concurso junto com Ana, com Marcelo e com André. Todos nós prestamos o concurso no mesmo ano, passamos a mesma prova, no mesmo certame e todos nós fomos submetidos ao curso de formação. Chega no curso de formação, tem uma galerinha que se empolga e aí fica indo pra barzinho, festinha, e não estuda, né? A gente costuma brincar na polícia e falar, caga pro curso de formação. O que acontece? Lá no curso de formação você vai ser submetido a provas, né? Vai ser ministrado ali aulas, né? Com conteúdo que é necessário para você conseguir exercer suas atribuições e vão ter provas. Vamos imaginar que o Fernando ele ficou com a nota final 9, né, de 10 no curso de formação. A Ana ficou com 8, o Marcelo ficou com 8,5 e o André ficou com 7. Senhores, a partir daqui, com base na nota do curso de formação, eu vou estabelecer a precedência funcional, ou seja, quem é mais antigo, quem vai ser promovido primeiro e etc. Fernando em primeiro lugar, Marcelo em segundo, Ana em terceiro e André em quarto. Ah, professor, isso aqui tem relevância? Tem. Olha só que interessante. Vamos imaginar que abriu ali 2 vagas para promoção de classe 3 para classe 2. Só tem 2 vagas? Vai Fernando e Marcelo. A Ana e o André vão ficar para a próxima promoção, então eles já passam, né, aí na linha hierárquica, tá ok? Beleza? Maravilha, senhores. Aí, olha só, o artigo 20, ele vai falar dos requisitos para investidura. Eu sei que aí na sua tela deve estar pequenininho, não sei se você está conseguindo enxergar, mas eu quero que você entenda o seguinte, tá? Esses requisitos para investidura, o que é investidura? É quando você vai se vestir, né? É quando você vai se tornar oficialmente um guarda municipal. Você tem requisitos para poder, né, ocupar esse cargo, não é isso? E o que acontece? Lá na Lei 13.022, que trata das normas gerais, né, aplicadas a todas as guardas municipais, nós temos aí os requisitos básicos para investidura, né, para qualquer município, desde que o cargo seja guarda municipal. E aqui a lei ela copiou e colou, só toma cuidado com o parágrafo único. Então olha só, ele fala, ó, nacionalidade brasileira. Quando eu falo nacionalidade brasileira, cuidado com isso. Não importa se você é brasileiro nato ou naturalizado, tá? O brasileiro nato é aquele sujeito que ele é eu costumo brincar e falar que é o brasileiro raiz, né? Você nasceu brasileiro, né? O naturalizado é o estrangeiro que se tornou brasileiro preenchido os requisitos. A gente vai aprofundar isso em direito constitucional. Mas não importa, nato ou naturalizado é brasileiro. O que eu não permito é que um estrangeiro, tá, ele seja investido no cargo de guarda municipal. Então basta a nacionalidade brasileira. Gozo dos direitos políticos, o que significa isso? Você não pode estar com seus direitos políticos suspensos, você não pode ter perdido seus direitos políticos, tá ok? Você tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais, tá? Nível médio, cuidado, nível médio completo de escolaridade. Senhores, a banca vai cobrar, vai afirmar para você que é requisito, tá? Para ser investido no cargo da Guarda Municipal, de agente da Guarda Municipal de Valparaíso, nível superior ou nível básico. Não, médio, tá? Nível médio, tá? Completo. Essa é a escolaridade exigida. Idade mínima de 18 anos. A banca vai colocar 21 anos. 18 anos você já pode ser guarda municipal sem problema, tá? Aí você tem que demonstrar aptidão física. Você vai demonstrar isso como? Sendo aprovado no teste de aptidão física, no TAF, mental e psicológica, que você vai comprovar como? No psicotécnico, não é isso?
idoneidade moral, comprovada por certidões negativas criminais expedidas por parte do Poder Judiciário Federal, Estadual e Distrital, não é isso? Isso aqui é a famosa investigação social. E cuidado, até aqui a lei, tá? 13.022, fala lá das normas gerais das guardas municipais, ela estabelece esses critérios como básicos. Agora, Valparaíso de Goiás trouxe uma coisinha a mais, olha só. O concurso para ingresso na Guarda Municipal deverá exigir Carteira Nacional de Habilitação conforme edital. Então você tem que ser habilitado, tá? Para conduzir veículo automotor. Aí o edital estabelece lá, você precisa ter, né, a categoria B, né, de bola. Senhores, cuidado, tá? Ah, professor, não tem CNH, vou desistir. Não, presta o concurso, as etapas demoram um pouquinho, você vai lá e tira sua CNH. Fica tranquilo, tá? Não se preocupe com isso, uma coisa de cada vez. Mas cuidado, a Lei 13.022, ela não exige CNH. Quem exige CNH é a Lei Complementar 102. Traduzindo, a lei geral para as guardas municipais, ela não exige CNH. Então pode ser que tenha município que não exija que você seja habilitado. Agora, para ser guarda municipal de Valparaíso, uma vez que a Lei Complementar 102 ela se refere à organização, estrutura específica da Guarda Municipal de Valparaíso, essa sim exige CNH. Então tem que ter, né, habilitação sim, beleza? Maravilha, senhores. E aí nós vamos entrar o quê? Vamos falar um pouquinho agora do desenvolvimento da carreira, das atribuições e das obrigações do cargo de agente da Guarda Municipal. Nós falamos das atribuições do comandante da Guarda, do subcomandante, dos inspetores, não é isso? Seja um inspetor de pessoal e logística, seja um inspetor de operações. Nós falamos das atribuições do ouvidor, do corregedor, dos assessores, não é isso? Agora nós vamos falar daquela galera que vai para a rua, não é isso? Aquela galera ali que vai praticar, vai realizar ali a atividade fim da guarda, tá? Nós vamos falar das atribuições dos agentes da Guarda Municipal, tá? Mas antes disso, eu preciso falar aqui do desenvolvimento da carreira. E olha que legal, notícia boa para vocês, ó. A carreira Guarda Municipal será desenvolvida conforme dispuser a lei específica da carreira e o disposto nesta lei, devendo ser considerado o seguinte, olha só. Progressão funcional, né? Promoção, né? Você vai crescendo na carreira. Progressão funcional é subir, não é isso? Subir na carreira. Progressão funcional em classes e padrões, conforme o tempo de permanência no cargo e avaliação de desempenho. Então você inicia ali na classe inicial, depois você vai para a classe 3, 2, 1 especial, ou seja, você tem aí uma progressão funcional. Você não vai entrar na Guarda Municipal e vai aposentar daqui a 30 anos na mesma situação. Não, senão eu não tenho um estímulo para o sujeito, né, se preparar, estudar durante a carreira dele, tá? Então tem progressão funcional sim, tá? Vai sempre melhorando, tá ok? Beleza. Qualificação profissional visando aprimoramento permanente através de treinamento e especialização. Senhores, você não vai estudar só no seu curso de formação. Durante a sua carreira toda vão ter cursos, tá? E esses cursos eles vão ser pré-requisitos para a sua promoção dentro da carreira da Guarda Municipal, tá? Então, por exemplo, para você ir para a classe 2, né? Você tem que fazer o curso de aperfeiçoamento de atividades da Guarda Municipal. Beleza, se a lei está determinando aquele curso, né, a aprovação, né, naquele curso ali, você tem que fazer o curso para poder ser promovido. Por quê? Porque ela visa a qualificação profissional permanente, né? É importante que o servidor público ele esteja sempre atualizado, tá? Sempre estudando, tá ok? A participação obrigatória em cursos de formação, né, atualização e aperfeiçoamento promovidos pela Guarda Municipal ou por órgão credenciado para promoção às classes e aptidão para o exercício de cargos na estrutura organizacional conforme regulamento. Então nós vamos ter um regulamento que vai estabelecer ali, ó, para você ser promovido a tal classe, você precisa fazer tal curso. Para você ser promovido a classe especial, você tem que fazer tal curso. Para você exercer a função de comandante, você tem que fazer tal curso. Pode ser que o regulamento estabeleça, tá, essas condições. E na verdade, a participação aqui nos cursos, ela é obrigatória para fins de promoção. Se não fizer o curso, não é promovido, beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha!
Somente depois de cumprido o estágio probatório, tá? O agente da Guarda Municipal poderá ser promovido à classe superior à inicial da carreira. Então, vem cá, não existe você ser promovido, né, ali dentro da carreira da Guarda Municipal se você ainda está em estágio probatório. O nome já diz tudo, estágio probatório. Eu ainda estou vendo se você vai ficar. Você ainda está provando que você tem capacidade, que você trabalha direitinho para você poder, né, ser estabilizado no cargo. Antes do final do estágio probatório, você não vai ser promovido. Após o final do estágio probatório, aí sim você, se preenchido os requisitos, tá, estabelecidos no regulamento, você pode ser promovido, tá, à classe logo superior, né, logo depois daquela inicial que você entrou. Beleza? Então funciona assim, ó. Você vai lá, você vai estar no curso de formação. Senhores, no curso de formação você nem é guarda ainda, você está em formação. Eu estou construindo um guarda em você. Depois do curso de formação, você vai ser investido, mas aí você vai passar pelo estágio probatório, não é isso? Beleza. Após finalizar o estágio probatório, e se você for aprovado, aí sim, se preenchidos os requisitos, você pode, né, ser promovido, não é isso? Na carreira. Você sai ali da classe, por exemplo, 3 e passa ali para a classe 2, por exemplo, tá? Beleza? Maravilha, senhores. Professor, e quem é que vai verificar se esse sujeito que está no estágio probatório, ele vai ser aprovado ou não? Olha que interessante. A comissão de avaliação de desempenho, e aí toma cuidado, essa comissão de avaliação de desempenho, tá? Ela não é utilizada, tá? Exclusivamente para a formação. Na verdade, preste bem atenção no que eu vou te falar. Durante toda a tua carreira, você vai ter que demonstrar, tá, que você trabalha direitinho e você vai ser avaliado durante toda a sua carreira para ver se você está desempenhando, tá, de forma produtiva, né, as suas atribuições. Então, olha só. A comissão de avaliação de desempenho, o que essa comissão faz? Comissão é um grupo de pessoas. A avaliação, ela vai avaliar o desempenho, ela vai avaliar como você trabalha, se você é um servidor, né, que trabalha direitinho, é assíduo, né, respeita a legislação e etc. Essa comissão de avaliação de desempenho, nomeada por ato do chefe do Poder Executivo, o prefeito, tá? Composta por 3 membros integrantes da carreira. Então o prefeito vai escolher 3 guardas municipais, tá? Que integram ali a carreira, né, da guarda municipal. E esses 3 servidores, esses 3 guardas municipais, eles vão avaliar o desempenho, tá, dos demais guardas municipais, tá ok? E serão responsáveis por proceder à sistematização e à avaliação do desempenho dos integrantes da Guarda Municipal, conforme regulamento, tá? Então você vai ser, anualmente ali, né, submetido a essa avaliação, tá? Mas fica tranquilo, ela é bem tranquilinha, só não pisar na bola, tá? A avaliação de desempenho será feita em caráter permanente, então é para o resto da sua carreira, tá? Sendo estabelecido os meses de julho e de janeiro, então olha que interessante, de 6 em 6 meses, tendo como referência o semestre anterior, para elaboração e divulgação do resultado das avaliações. Então, senhores, olha só, você tá aí, já tem 5 anos na Guarda Municipal, já sou antigão, não preciso me preocupar com nada. Cuidado, basta fazer seu trabalho direitinho e não inventar moda, tá? Então, todo mês aqui de julho, tá? E, tá? Também de janeiro, não é isso? Olha lá, ó. O que ela falou lá, ó. Julho e janeiro, tá? Eu vou avaliar esse guarda municipal com base, né, nas atividades realizadas, né, no ano anterior. Entenderam? Então, senhores, eu tenho aqui 2 avaliações de desempenho, né, realizadas ali anualmente, e cuidado, quem vai realizar? Uma comissão composta por 3 guardas, que são definidos por quem? Pelo prefeito, chefe do Poder Executivo, a qual a Guarda Municipal está subordinada, beleza?
Para avaliação de desempenho, serão considerados os seguintes requisitos. E aí, eu vou avaliar o quê? Ele é gente boa, ele é bonitinho. Não, cara, deixa eu te falar. A lei, ela traz os critérios que devem ser observados na avaliação de desempenho dos guardas municipais. Eu vou avaliar a responsabilidade, não é isso? Pô, esse cara, ele é responsável? Ele tem comprometimento com o serviço? Ele tem iniciativa, porque tem aquela pessoa que ela é morta, né? Você tem que pedir pra ela fazer alguma coisa. Cara, o negócio não tá aí, faz, pô. Você tem que ser proativo. Ele tem iniciativa, ele tem responsabilidade, ele tem liderança, não é isso? Produtividade, ele produz, né? Motivação para o trabalho, integração, né? Ele tá integrado ali com os outros órgãos ou com os integrantes da guarda, aquele cara mais isoladão, que não fala com ninguém. Zelo é cuidado. É um cara que cuida da viatura, é um cara que demonstra ter carinho ali, preocupação, né, com os bens públicos que são utilizados no exercício da função ali dos guardas municipais. Assiduidade, não é isso? É um cara que falta muito. Pontualidade, chega no horário para trabalhar direitinho, tá escalado 8 horas da manhã, o cara chega toda vez 9, né, 8h40, não. Capacidade de ação, não é isso? E urbanidade, educação, o trato dele para com os outros. Então, esses são os critérios que vão ser levados em consideração, tá? Pela Comissão de Avaliação de Desempenho, composta por 3 indivíduos indicados pelo prefeito, tá? Para definir aí, né, o desempenho de todos os guardas municipais, beleza? A avaliação de desempenho deverá ser atribuído sigilo, né, conforme regulamento, assegurado acesso ao agente avaliado. Se eu estou sendo avaliado, eu quero saber o porquê que a minha nota foi baixa ou porquê, por exemplo, eu fui avaliado no grau insuficiente. Se esses são os critérios adotados, quais foram as notas que eu recebi em cada um deles, para eu poder, né, até mesmo poder contradizer, não é isso? Então, cuidado, a avaliação de desempenho, ela é sigilosa, tá? Ou seja, ela não vai ser passada ali para todo mundo, até porque para não te expor, você como guarda, tá? Mas apesar dela ser sigilosa, tá? É assegurado ao agente que foi avaliado, eu não tenho que saber a avaliação do coleguinha, eu tenho que saber a minha, tá? A minha eu tenho direito de saber, tá? Beleza? Por isso que ela é sigilosa em relação aos outros, mas é um direito meu, eu que fui avaliado, ter acesso à minha avaliação. Beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores. Atenção, senhores, atenção e muito cuidado. Marca o artigo 23, porque eu acredito que ele vai cair na sua prova. Por quê? Porque a banca, o Instituto Verbena, que é a banca responsável aí por realizar esse concurso da Guarda Municipal de Valparaíso, ela é uma banca que tem uma característica ímpar, tá? Ela gosta de cobrar muito ali o que é realmente necessário para o desempenho das funções. E, meu amigo, se você vai ser agente da Guarda Municipal de Valparaíso, a coisa básica que você tem que saber são suas atribuições. O que você vai fazer, não é isso? Então, são atribuições do agente da Guarda Municipal. Cuidado, eu não estou falando do comandante, eu não estou falando do subcomandante, eu não estou falando dos inspetores, eu não estou falando do ouvidor, do corregedor, eu estou falando do quê? De quem vai compor as equipes, quem vai para o serviço ali fim mesmo, quem vai para a rua, né? Botar a mão na massa, como guarda municipal. Quais são as atribuições do guarda municipal, tá? No exercício das suas atribuições, definidas aqui pela Lei Complementar 102, tá? De 2017. Exercer a atividade de segurança para proteção de bens, serviços, logradouros públicos, municipais e instalações do município. Então, senhores, você vai realizar ali a segurança, né, a proteção, não é isso? Dos bens, serviços, instalações, né, logradouros públicos municipais. Você é um servidor municipal, tá ok? Beleza? Maravilha. Executar as atividades necessárias para cumprir as competências específicas da Guarda Municipal decorrentes lá da Lei Federal 13.022, que estabelece, né, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, assim, aquelas atividades gerais, não é isso? O policiamento preventivo, né? Deixa eu ver... A proteção dos bens, como eu já falei. Então, todas aquelas atribuições que estão estabelecidas lá no Estatuto Geral, que serve para todas as guardas, como também as previstas aqui, né, nessa lei específica, compete ao guarda
municipal. Aí, cuidado, olha só. Ficou bem genérico, professor? Ficou. Mas olha o que eu acho que vai cair. Na minha opinião, vai cair para você o parágrafo único, porque agora eu vou falar do quê? Das atribuições do agente da Guarda Municipal, que é designado chefe de equipe operacional. Olha que interessante, senhores. Olha só. Vai entrar de serviço 3 equipes. Então vamos imaginar aqui 3 viaturazinhas, tá? Dentro dessas 3 viaturas vão trabalhar 3 guardas municipais em cada uma. Então aqui eu vou ter 3 guardas, aqui 3 e aqui 3. Um desses guardas que está dentro dessa viatura, um que está dentro dessa e um que está dentro dessa, vai ser o que eu chamo de chefe de equipe. Por quê? Porque onde eu não tenho hierarquia, eu tenho bagunça. A verdade é essa. Imagina que eu tenho 3 guardas municipais e ninguém manda em ninguém. O que vai acontecer? Faz tal coisa, faz você. Vai começar aquela briga igual briga de irmão dentro de casa. Então eu preciso estabelecer hierarquia. Eu preciso definir, dentre os 3 guardas que vai compor essa equipe alfa, dentre os 3 guardas que vai compor a equipe beta e dentre os 3 guardas que vai compor a equipe Charlie, eu preciso definir um deles como o chefe de serviço, não é isso? Ou seja, o chefe de equipe operacional, tá ok? Beleza? E esse cara que vai exercer a função de chefe de equipe operacional, que vai comandar a viatura, vamos dizer assim, tá? Ele tem responsabilidades específicas, atribuições específicas. E é isso que eu acredito que vai cair na sua prova. Vamos lá. Primeira delas, executar atividades de orientação e fiscalização dos postos de serviço. Então, esse chefe de equipe, tá? Ele vai orientar e ele vai fiscalizar, tá? Os postos de serviço. Então, por exemplo, foi determinado ali na ordem de serviço que a equipe alfa deve ficar na região tal e deve, às 10 horas da manhã, né, fazer o patrulhamento em tal local, às 11 em tal local e às 14 em tal local. Esse chefe de serviço ele vai fiscalizar e vai se comprometer a executar essa atividade conforme está na missão. Ele é o líder, tá? E ser líder não é tão fácil assim não, tá? Ser líder, eu já fui CPU de equipe, cara, tudo que der problema vai vir para você. Responsabilidade é sua. Você não tem liderança, você não dá conta de cuidar da sua tropa. Então, assim, é muito pesado, tá? Então tem que fiscalizar, orientar, tudo bonitinho. Você é o responsável pelo serviço, pelaquela equipe. Exercer a intermediação entre os postos de serviço e os guardas. Então, por exemplo, eu tenho as missões. Comando passou as missões, certo? Eu tenho as equipes. Então eu preciso o quê? Definir, né, o que vai ser feito, né, por cada um, distribuir aqui, né, as competências bonitinho, né, e intermediar, né, intermediar a missão e a equipe que está ali, beleza? Colaborar com os órgãos públicos nas atividades da guarda. Então, poxa, o órgão público X, lá, por exemplo, a fiscalização, a postura, né, que é outro órgão, está pedindo um apoio, está precisando de um apoio ali na execução ali das atividades. Você vai colaborar com esses órgãos, você vai colocar sempre à disposição a guarda está ali para somar, tá? Cuidado com isso aqui, eu acredito que isso aqui possa cair na sua prova, ó. Compete ao chefe de equipe operacional, tá ok? Armar e desarmar os guardas no horário de serviço. Senhores, com base aqui, tá? A priori você tem aquela realidade de que o guarda municipal ele arma quando entra de serviço e desarma quando vai sair. Eu acredito que isso aqui não vai ser dessa forma que vai ser aplicado, até por causa da PEC que já está em finalização, né? Que vai conceder o porte de arma e vai transformar, né, a guarda em polícia municipal. Eu acredito que o guarda vai ter o porte, mesmo igual o policial militar, de serviço ou também fora do serviço, tá? Mas para título de prova, tá? Você vai entrar de serviço, quem fica responsável por armar e, no final do serviço, desarmar a equipe é o chefe, né, de equipe, beleza? O chefe de equipe operacional, beleza? Fiscalizar os guardas quanto à apresentação individual. Pô, o guarda tá vindo com a camiseta diferente, o guarda tá vindo com o cabelo bagunçado, o guarda tá vindo sujo, trabalhar, não é isso? Todo amarrotado, não. A fiscalização ali, né, quanto à apresentação individual, tá com o coturno limpinho, etc., apesar de não ser militar, né, esse cuidado ali, né, da apresentação do guarda, não só do guarda, mas de qualquer servidor, se faz necessário, tá? Então é o chefe de equipe que fiscaliza, ó, tá com o coturno sujo, cara, não faz isso, vai lá, limpa esse coturno, né? Porque nós representamos um órgão. A gente quando a pessoa ela olha o policial, quando ela olha o guarda, quando ela olha o servidor, você representa o órgão. Então se você tá bagunçado, você dá aquela sensação de que o órgão é bagunçado, é lixoso e etc, tá?
Também compete ao chefe de equipe operacional executar outras atividades definidas por aqueles que tenham precedência funcional. Então, o comandante pode estar ali, né, estabelecendo uma outra atribuição, né, para o chefe de equipe que não está prevista aqui na lei. Por quê? Porque é impossível a lei estabelecer tudo que pode ser atribuído para o chefe de equipe. Parecer uma missão específica, por exemplo, poxa, vai até ter um show, né? Não tem show todo dia na cidade, vai ter um show de grande aglomeração de pessoas. Então, nesse dia específico, eu vou ter uma missãozinha específica, sem problema. Pode ser ali por quem tem a superioridade hierárquica, um comandante, subcomandante, né, um inspetor de operações, ele pode determinar ali para o chefe de equipe, né, uma determinada missão específica, beleza? Maravilha, senhores. Agora nós vamos falar do quê? Das prerrogativas, tá? E obrigações dos agentes da Guarda Municipal. Cuidado, ó. É assegurado, é garantido, tá, ao agente da Guarda Municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva em processo judicial, cabendo ao Poder Executivo, né, adotar as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesse artigo. Cuidado! Essa questão da cela especial, ela está definida lá na Lei 13.022, tá? Lá nas normas gerais. Isso aqui não é só para a Guarda Municipal de Valparaíso. Eu só quero que você tome cuidado com o seguinte, tá? Existe, tá, dois tipos de prisão. Existe aquela prisão que eu chamo de prisão pena, tá? Também chamada de prisão definitiva, que é aquela onde você está preso, né, em decorrência de uma sentença penal condenatória. Cuidado, senhores, transitada em julgado. O que significa isso? Você sofreu uma sentença que não cabe mais recurso, acabou a discussão, irmão. Tá? Então, olha só, já tivemos a ação penal, já finalizamos tudo, não tem mais o que fazer. Agora só falta você cumprir o que você deve, cumprir a sua pena, tá? Essa é a prisão-pena. Agora existe a possibilidade, apesar dela ser excepcional, e a gente vai aprofundar isso em direito constitucional, do indivíduo ser preso, tá, antes do final da ação, antes de uma sentença transitada em julgado. Aí eu vou chamar essa prisão de prisão cautelar, tá? É aquela prisão que excepcionalmente, né, e preenchidos os requisitos estabelecidos na lei, permite que o indivíduo seja preso mesmo que eu não tenha uma sentença definitiva. Aqui eu tenho como exemplo a prisão preventiva, tá? Que a gente vai trabalhar ela, tá? Aí olha que interessante, esse direito de cela isolada dos demais presos e etc, isso é garantido ao guarda quando ele está em prisão cautelar. Tá? A partir do momento que ele foi condenado por uma sentença transitada em julgado, tá? E ele está cumprindo a prisão pena, não é isso? Ele deixa de ter regalia, meu irmãozinho, e aí não tem mais essa garantia aqui de cela isolada, não. Agora, cuidado, lógico que eu não vou colocar o guarda, tá, numa cela com qualquer preso, né? Porque eu coloco em risco, né, a integridade física, né, a vida dele. Então, o que costuma acontecer? Depois de uma sentença transitada em julgado, esse cara vai lá para um local onde eu tenho separado ali ex-policiais, ex-guardas municipais que estão condenados definitivamente, tá? Eu não vou colocar ele na cela onde de 30 presos, 20 foi ele que prendeu. Não, senão eu coloco em risco a vida dele, tá? Mas eu quero que você saiba que, para efeito de prova, você tem que saber o seguinte, tá? Essa cela, né, separada, onde ele não fica com presos comuns, tá? Isso aqui é um direito garantido antes da sentença transitada em julgado. Depois da sentença transitada em julgado não tem esse direito não, beleza? Agora, quais são as obrigações do agente da Guarda Municipal? E eu não estou especificando aqui comandante de qualquer guarda municipal, tá? Primeiro, atender com urbanidade, senhores. Urbanidade é educação, tá? Atender com urbanidade e observância aos direitos individuais, à população em geral. Se tem uma coisa horrível, cara, é você ver um servidor público mal educado, que trata as pessoas com falta de educação. Tá lá o guarda municipal, o sujeito vai perguntar qualquer coisa, onde é que fica o hospital do município? Meu irmão, se vira, tá mexendo com cara de GPS. Para que essa ignorância? Você é um servidor público, você está ali para servir ao público. Então, atender com educação é o mínimo que eu espero, né, do guarda municipal, não só dele, como de qualquer servidor público, tá? Cuidado, é obrigação do guarda utilizar uniforme e equipamentos padronizados,
Como assim? Você não vai vestir a roupa que você quer. Você tem ali o uniforme, não é fácil. Você não tem uniforme, você tem que ir com o uniforme, não é isso? Se está estabelecido ali o cinto, tem que estar o quê? A taser, né? Tem que estar ali o coldre para arma de fogo, tem que estar ali a algema, tem que estar ali, né, o espargidor. Meu amigo, fiel, se foi padronizado quais equipamentos e o uniforme que deve ser utilizado, você tem que utilizar esse uniforme e esses equipamentos padronizados, zelando, cuidando pela boa apresentação individual e o bom uso dos equipamentos, armamentos e materiais da corporação. Por quê, senhores? Primeiro, o material, se ele é da corporação, senhores, ele é um bem público. Então, o que que acontece? Se ele é um bem público, você tem que zelar por ele. Você não vai pegar a viatura e pular quebra-mola sem necessidade, arrebentar a viatura toda. Ah, o carro não é meu. Não é seu, mas você tem que cuidar, não é isso? Então, zelar pelos equipamentos da corporação, seja armamento, né, qualquer coisa, isso aqui é uma obrigação, tá? E você tem a obrigação não só de utilizar o uniforme, né, e os equipamentos padronizados, mas utilizá-los, tá, zelando pela boa apresentação. Eu tô com o uniforme da guarda, mas todo amarrotado, sujo, rasgado? Não, tá? Tem que utilizar o uniforme, os equipamentos padronizados, tem que preservar eles, tá? E tem que se apresentar, né, de forma individual aqui, com dignidade, vamos dizer assim, tá? Não chega lá sujo amarrotado não, beleza? Olha aqui que interessante. Conduzir veículos automotores conforme orientação superior, observando a legislação aplicável na utilização em via pública, bem como zelando pela conservação e manuseio. Senhores, viatura não é para você detonar. Ah, vou puxar cavalo de pau, vou ficar fazendo gracinha, vou acabar com essa viatura aqui, tô nem aí, né? Não é assim que funciona. Você tem que zelar pelo veículo, você que vai ser o condutor do veículo aí, automotor, né, da viatura da Guarda Municipal, tá ok? E cuidado, tá? Conforme a orientação superior, observando a legislação aplicável, né, para utilização em via pública. Você tem o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Lógico que existem algumas exceções em que a aplicação da legislação ela é excepcionalizada em determinados casos para agentes de segurança pública. Por exemplo, nós policiais militares e o guarda municipal também, tá? Você não usa cinto. Por que você não utiliza cinto de segurança? Porque se precisar desembarcar rápido, tá? Você não fica preso, tá? Então, assim, a viatura ela tem uma autorização para estacionar, tá? Em determinados locais que um carro particular não pode. Por quê? Porque se eu precisar sair, eu preciso sair rápido. Então, às vezes, você vê a viatura em cima da calçada e reclama lá, a viatura. Agora, cuidado, não te dá o direito de você parar a viatura na vaga de idoso, tá? Pelo amor de Deus, para em cima da calçada, mas não para na vaga de idoso. Tá? Porque isso não é autorizado pelo Código de Trânsito, beleza? Cuidado, ó. Portar armas letais ou não letais, a taser ou a pistola, tá? Após a realização de curso de treinamento específico e ainda mediante autorizações emanadas tanto pelos órgãos públicos competentes quanto pelo chefe do Poder Executivo. Então é obrigação sua, tá? Portar tanto a arma letal como a não letal, tá? Após você estar habilitado. O que que está habilitado? Após você ter realizado o curso, tá? Onde você aprendeu como funciona aquele armamento, tá? E etc. Beleza? Então você tem o dever de portar o equipamento, tá? Ah, eu não vou trabalhar armado, não gosto, meu amigo. Então você está no lugar errado, tá? Então, assim, você tem que portar o armamento, tá? E esse porte ele tem que ocorrer após, né, a realização do curso necessário, né, para que você tenha conhecimento daquele material, não é isso? Daquele armamento, beleza? Tranquilo? Maravilha. Também compete ao guarda, né, atender às orientações e às ordens daqueles que detenham precedência funcional via estrutura organizacional da Guarda Municipal, bem como cumprir plantões e escalas de trabalho determinados. Vem cá, eu não vou seguir a ordem desse cara não, porque esse cara aí fez o curso junto comigo, só porque ele é amiguinho do prefeito, ele é o comandante, acha que manda em mim? Manda, existe hierarquia, filho. Deixa eu te falar, local que tem muito cacique e pouco índio não dá certo. Então se ele está como comandante, tá? Se amanhã ele sair, mudou o prefeito e você se tornou comandante, beleza, a hierarquia girou. Tudo bem, mas enquanto ele está na função de comandante, você tem que obedecer, você tem que cumprir as orientações e regras e ordens, tá? Agora, cuidado, ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Então o comandante da guarda virou lá e falou assim, ó, pode dar uma surra nesse cara, tô mandando. Você vai dar surra no cara? Não, porque isso é uma ordem ilegal e ordem ilegal não se cumpre, não importa de quem seja,
tá? Agora o que eu tô falando aqui é o seguinte, se eu tenho uma orientação e uma ordem proferida por alguém que tem uma antiguidade, tem uma precedência funcional, não necessariamente o comandante, por exemplo, o chefe de equipe, né? O sujeito que tirou uma nota melhor que a sua no curso de formação e ele é mais antigo. Ah, mas nós exercemos o mesmo cargo, tu não é comandante, tu não é sub, tu não é inspetor, tá? Tu não é nem chefe de equipe, sim, mas eu tenho uma posição melhor que a sua no curso de formação que me garantiu estar na linha hierárquica acima de você. Tem que cumprir. Antiguidade, tá? É posto, tá ok? Então existe sim e você não é uma escolha, você tem que cumprir. Se você não se adapta à hierarquia, meu amigão, monta uma lojinha de picolé, não é isso? E vai empreender, tá? Trabalha sozinho, tá bom? Beleza? Professor, fui escalado. E aí? Fui escalado no dia da minha folga, não quero ir. Meu amigo, infelizmente é uma atividade de dedicação integral. Se for escalado, a gente chama de azar militar na polícia militar. Tá? O guarda não é militar, então eu vou te chamar de azar do guarda, tá? Foi escalado, tem que ir, meu irmãozinho. Acontece, faz parte do jogo, tá bom? Beleza? Submeter-se, cuidado, cuidado, é obrigação do guarda submeter-se a exames toxicológicos com janela, tá? De detecção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de drogas e de bebida alcoólica com a sua ampla ciência pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. A cada 2 anos e meio, você tem que ser submetido, tá? A exame toxicológico, tá? A programa de controle de uso de drogas, e aqui eu não falo só de entorpecentes, tá? Qualquer substância que seja capaz ali de alterar a sua capacidade psíquica, às vezes um remédio, etc. Todo esse controle de drogas, tá? No sentido amplo, como de bebida, tá? Isso tudo aqui tem que ocorrer, essa fiscalização, esse controle, pelo menos de 2 anos e meio em 2 anos e meio, tá? E você guarda, é uma das suas obrigações se submeter a esse exame toxicológico. Não quero participar, já fiz para entrar, não vou ficar sendo humilhado, né? Meu amigo, se você tá tranquilo, não fez uso de entorpecentes, etc., não tem problema, vai lá e realiza o exame toxicológico, tá? E professor, por que isso aqui tem que ser feito de 2 anos e 6 meses no mínimo, né? De tempos em tempos? Porque a gente vê que tem uma grande incidência, tá? Nas guardas municipais, nas polícias militares principalmente, tá? De pessoas que se tornam alcoólatras. A verdade é essa, senhores. Infelizmente, tá? Então eu tenho que ter esse controle, beleza? Senhores, compete ao guarda municipal também cumprir o regimento interno e o código de conduta da guarda municipal. Senhores, se eu tenho uma regra interna do órgão, ela está ali para ser cumprida e a sua obrigação é cumprir. Não concordo, não me adapto, não acho isso legal. Pede baixa, ninguém te convidou, veio porque quis. Essa é a frase que a gente utiliza na polícia. Então é o seguinte, se você não se adapta, não gosta, não se adaptou àquele regramento, meu amigo, não é o órgão que tem que mudar para você. Você não está no local errado, vai prestar concurso para outra coisa, ou vai empreender, vai viver de arte na praia, faz o que você quiser. O que não dá é você achar que tem o direito de não cumprir as ordens que estão estabelecidas ali na legislação, seja no regimento interno ou no código de conduta da Guarda Municipal, por não concordar. Não é assim que as coisas funcionam. Ninguém tem 15 anos aqui, não é isso? Beleza. Senhores, é obrigação também do guarda zelar pelo bom nome da corporação e pelo patrimônio público. Pelo patrimônio público ficou até redundante, já falamos disso, tá? Mas cuidado, você tem que zelar pelo bom nome da corporação. Então, olha só, eu costumo brincar com os meus alunos e falar o seguinte: depois que eu me tornei policial militar, eu nunca mais fui em determinados locais, tá? Não é que eu frequentava locais de má reputação. Mas, por exemplo, existem coisas que não combinam mais, cara. Você trabalha ali no município, por exemplo, e mora no município. Beleza. Aí você vira e mexe, você tá naquele determinado barzinho ali, né? Aplicando multa. É um barzinho que é mal frequentado, a gente sabe que tem e etc. Meu amigo, você vai frequentar aquele local? É perigoso. Perigoso e não é, você tem que entender que você, a partir do momento que você se torna policial, guarda municipal, etc., a sua figura, ela é a figura do Estado. Então, assim, ninguém vai falar, Fernando pratica, tá dando cavalo de pau na rua, né? Manobras perigosas, desrespeitando a legislação. Não, vai sair o quê? Sargento da Polícia Militar. Entenderam? Então você tem que zelar pelo bom nome da corporação, porque você representa a corporação. A corporação é um ser, né, abstrato.
A guarda municipal não é um prédio que se movimenta. A guarda municipal, ela é quem? Corresponde aos guardas e a sua conduta vai gerar, né, a reputação da corporação. Por que a Polícia Militar do Estado de Goiás é conhecida no Brasil inteiro como uma polícia ali atuante, né? A polícia que joga o ladrão pro alto mesmo, o ladrão civil vai tomar, etc. Porque nós policiais conquistamos essa fama, nós conquistamos, né, é, essa essa fama mesmo, né? E essa fama ela decorre do quê? Do comportamento dos policiais, entenderam? Beleza? Então olha só, também compete, né? Também é atribuição, né? É obrigação, na verdade, tá? Dos guardas municipais, dos agentes da Guarda Municipal de Valparaíso, observar os deveres e proibições contidos nos artigos, cuidado, 87 e 88 da Lei Complementar número 1, tá? De 97, que estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Valparaíso de Goiás, salvo o que dispuser de modo diferente, diverso, o Código de Conduta da Guarda. Cuidado, senhores. O guarda municipal ele tem um código de conduta específico. Tem. Só que ele não deixa de ser um servidor do município de Valparaíso. Então, se ele é um servidor do município de Valparaíso, ele está submetido também, tá, às regras lá do regime único dos servidores públicos do município de Valparaíso. E o que acontece? Os artigos 87 e 88, eles trazem, o artigo 87, os deveres, e o artigo 88, as proibições aplicadas a todos os servidores públicos do município de Valparaíso, inclusive os guardas municipais. Agora vem cá. E se o regime único, né, dos servidores públicos de Valparaíso de Goiás estabelecer uma regra diferente do Código de Conduta específico para os guardas municipais, qual que prevalece? Norma específica sempre prevalece sobre norma geral. Se o Código de Conduta da Guarda Municipal está trazendo uma regra diferente, tá? Aí eu não aplico a regra geral para todos os servidores, certo? Agora, se o Código de Conduta não está falando nada diferente, você também tem que observar as obrigações, né, os deveres e as proibições que estão estabelecidas lá na Lei Complementar número 1, tá? Por quê? Porque ela é aplicada para todos os servidores públicos de Valparaíso e você, como guarda municipal, é um servidor público também do município de Valparaíso. Professor, e aí? Vamos lá, olha que interessante. Professor, eu coloquei na apostila para vocês, tá? Esse artigo 87 e esse artigo 88. Eu coloquei lá para vocês, tá? Mas a título de conhecimento, tá ok? Não está previsto no seu edital, então ele não vai te cobrar isso aqui. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Pelo menos nessa parte não. Se tiver previsto lá em direito administrativo, eu trabalho lá na parte de direito administrativo. Fica tranquilo. A recusa do agente da Guarda Municipal em cumprir as obrigações estabelecidas nesse artigo ou no Código de Conduta ensejará imediata apuração, conforme procedimento administrativo adequado, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Se você se recusa a cumprir, né, os deveres, né, se você se recusa a deixar de praticar as proibições previstas lá no regime jurídico, ou único, né, lá na Lei Complementar número 1, ou no Código de Conduta específico para a Guarda Municipal de Valparaíso, você está desrespeitando a legislação. Então, nesse caso, vai ser apurado, vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar e você pode ser punido. E, inclusive, a depender do caso, com a demissão. Então, senhores, não tem essa de recusar, não quero. Não, filho, não tem essa não, tá? Você tem que se adequar às regras aplicadas para o cargo que você ocupa. Se não está feliz, pede para sair. Beleza? Maravilha. O artigo 26 agora ele vai falar do quê? Do porte de arma, tá? Olha que legal. Aos guardas municipais é autorizado, tá? O porte de arma de fogo conforme dispuser a lei e os regulamentos. Então a tendência, senhores, é que as guardas municipais do Brasil inteiro sejam armadas, tá? É isso que vai acontecer. Mas a lei complementar 102 aqui, de 2017, que trata da Guarda Municipal de Valparaíso, já deixa claro que é autorizado o porte de armas. Lógico que você tem que fazer o curso, preencher os requisitos direitinho, mas está previsto sim, já está previsto aqui na legislação, a utilização de arma, tá? A Guarda Municipal de Valparaíso será armada, beleza? Agora cuidado, isso aqui ele utilizou o quê?
ele utilizou lá com base na Lei 13.022, nas normas gerais das guardas municipais, as hipóteses em que eu posso suspender o direito ao porte de arma de fogo que é conferido, né, ao guarda municipal. Você pode, né, você tem o direito de trabalhar armado, se preencher os requisitos legais, pegou seu porte bonitinho, tudo certinho? Sim, mas é possível que eu consiga suspender esse seu direito? A depender da situação, sim. E o que o parágrafo único vai trazer para a gente é quais são as hipóteses que permite a suspensão lícita, legal, do porte de arma de fogo do guarda municipal. Olha só, suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de, primeiro, restrição médica. Então vamos lá. O sujeito está com depressão, está com problemas psicológicos, o psiquiatra, por exemplo, falou, ele não tem condição de andar armado. O psiquiatra aqui, que é um médico, ele pode, né, através da restrição médica, suspender o porte de arma desse guarda, tá? Decisão judicial. Então o juiz pode declarar aqui, por exemplo, Maria da Penha, uma das medidas protetivas de urgência prevista lá na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, é a suspensão do porte de arma de fogo, né? Porte ou posse de arma de fogo, tá? E não é só para guarda, é para qualquer agente aí de segurança pública que porte arma de fogo em decorrência das suas funções. Então pode ser por restrição médica, pode ser por decisão judicial. Aí cuidado, lá na Lei 13.022 ele fala o quê? Ou, né, de superior hierárquico, de autoridade competente com atribuição para tanto. Aqui ele especifica quem? Olha que legal. Ou justificativa da adoção da medida pela quem? Pela Corregedoria da Guarda Municipal. Então, olha que legal isso aqui, senhores. A lei geral, né, o estatuto, vamos colocar assim, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ela fala o quê? Ela utiliza praticamente o mesmo critério, só muda uma coisinha. Ela vai falar restrição médica, isso aqui tá igualzinho, né? Conforme a Lei Complementar 102 de 2017, que essa daqui especifica aqui Valparaíso de Goiás, GCM de Valparaíso. Restrição médica, mesma coisa, não mudou nada. Então essa aqui tá igual. Decisão judicial, não mudou nada também. Só toma cuidado que o Estatuto Geral, ele fala o quê? Que pode ser estabelecida por autoridade superior competente. O Estatuto não define porque ele está falando de todas as guardas, ele não conhece a estrutura daquela guarda. Aqui na lei complementar ele especifica, ele estabelece quem seria essa autoridade superior com essa capacidade aqui de restrição, de suspensão do porte de arma do guarda municipal. Quem? Corregedoria, tá? Da GCM. Então o corregedor, dependendo da situação, né, ele pode sim, com base na legislação, respeitar os direitos, né, ele pode sim restringir o porte de arma do guarda municipal. Beleza? Tranquilo? Senhores, eu vou parar por aqui, tá? E no próximo bloco eu venho finalizando, tá? Eu acredito que eu já finalizo no próximo bloco, tratando das disposições gerais e transitórias, e aqui tem uma questão que vai cair na sua prova. Eu tenho 3 artigos que são inconstitucionais e você vai entender agora o porquê que essa turma que vocês vão entrar, né, é a primeira turma da Guarda Municipal. Não, professor, já teve guarda aqui, eu sei, mas você vai entender isso no próximo bloco, isso vai cair na sua prova, tá? 3 artigos que foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Você vai entender o porquê, tá? E fique atento aí, eu te aguardo no nosso próximo encontro.